Aí depois eu me levantei para Mato Grosso, para Cuiabá, que também era uma área ainda muito virgem na época. Aí eu estava participando de uma convenção que estava presente o senhor Raul Pavon, que era sempre quem estava sempre nos encorajando, estimulando, inspirando, animando. E ele me chamou num quarto assim, ele costumava sempre abrir o mapa do Brasil ou da região onde você estava. Quando ele abria o mapa, você já podia saber, aí tem, aí vem. Aí eu só lembro que falei para ele assim, eu falei: "Seu Raul, você não está achando essa região aqui centro-oeste muito vazia, não?" Ele falou: "Exatamente, está muito vazia". E acho que tinha tido uma reunião do Corpo Continental de Conselheiros, ele falou: "A gente também está achando muito vazia essa região". Então, e a gente gostaria de te convidar para servir nessa região. E dessa vez você iria como membro do corpo auxiliar, além de pioneiro, iria como membro do corpo auxiliar. Eu falei: "Meu Deus do céu, já vou eu de novo para outra aventura aqui". São regiões muito desafiadoras, região norte do nordeste, norte e centro-oeste, muito desafiadora. Então já era famoso, no centro-oeste, em Cuiabá, que diz que era um calor maior do que o da Amazônia. Eu não podia imaginar que tivesse no Brasil calor e umidade maior do que do Amazonas, né. Passarinho só voa com uma asa, né? A outra ele se abana, né? A outra é a Habana, padre. Então eu também fui para lá, para Cuiabá, com essa missão de estabelecer assembleias locais, abrir localidades em volta, formar uma comunidade, estabelecer até mesmo um instituto regional, né, na época a gente falava de sede regional, né, É. assim, para que fosse construída lá. Então tinha que consolidar Campo Grande, a fronteira com o Paraguai, com a Bolívia, Corumbá, e eu fiquei Aquidauana, viajando Dourados. Aquidauana, eu fiquei viajando durante muitos anos aquela região. E às vezes eu dava apoio também o Acre e Porto Velho. E aí nesse inteirinho eu conheci a Fariba, né, e em Mato Grosso, em Cuiabá, numa escola de verão. Isso era no mês de julho, a gente noivou no mês de outubro, e o casamento foi marcado para janeiro do ano seguinte, né, de 88. Janeiro, não, E janeiro de. Você tá pulando a história aí. Você casou em janeiro isso, de 84, 85. Janeiro de 85, porque você casou na Conferência do Amazonas. foi em 85? Foi em 85, porque quem celebrou seu casamento Padinha, fui eu. foi 88 não, Padinha? Não, 85, Carlos Alberto. Tá certo. E foi numa conferência do Amazonas, muito especial, Exatamente. de celebração de vitórias, e contou com a presença da mão da causa Ruria Hanum, Exatamente. e Ela foi ela testemunha do seu casamento. ela ficou muito feliz de ser testemunha do meu casamento, então foi um privilégio ter uma mão da causa na cerimônia do meu casamento, e que também estava casando a Susan e o Paulo Ramos, de Belo Horizonte também, Exatamente. Sussa, irmã de Fariba, né? irmã da Fariba. Então foi um casamento duplo, lá em plena conferência, estava cheio de testemunhas, mais de 500 testemunhas naquele casamento. E parecia que foi a Hurier não falou uma coisa simbólica, né, de que aquilo ali estava um exemplo de serviço, né, assim, um símbolo de serviço à fé sendo consolidado, e que marcou muito a vida da gente. Então foi isso, acho que foi um símbolo também de eu ter servido no Amazonas durante muito tempo, É, e ela ter aceitado, estar presente, porque às vezes ela não aceitava estar presente em qualquer atividade, né, então é. ela foi generosa em aceitar e abençoar aquela união.
Então eu fiquei muito feliz com aquilo, depois voltei para Salvador, Não, o que eu acho não, aí eu vou incrível, o que eu acho incrível, só abrindo um parênteses, é assim, lembra quando você começou a contar a sua história, como é que você conheceu a Fé-Bahá'í e tal, em Belo Horizonte, aquela coisa. Aí eu me tornei Bahá'í, declarando o meu amor por Bahá'u'lláh com você. Lembro que eu falei, Carlos, a fé Bahá'í não precisa de mim. Eu cheguei à conclusão de que eu que preciso da fé Bahá'í. Como é que nós íamos sonhar que anos depois, aqueles dois jovens, recém conhecer uma religião nova, ia estar no Amazonas, um casando o outro. é verdade, o casando pois é, Um imagina. celebrando o casamento Não, do outro. e quando a gente se ofereceu para ser pioneiros no Amazonas, de repente a gente nem imaginava se ia conseguir ir, porque o desafio era muito grande, né, Exatamente. para jovens de 20, 21 anos É, apenas, assim, é. então. Mas acho que Bahá'u'lláh transforma a gente, aquilo, né, que Abdul-Bahá fala, ele faz de uma gota No um oceano. oceano. Então é só a força de Bahá'u'lláh mesmo que faz com que a gente, Essa é a né, coragem que o pioneiro, que aquele que tem vontade de servir em outras frentes, deve ter, né, Carlos? se ele sentir como uma mosca, ele se ter a confiança que Deus vai transformar numa águia, né, para ti, Exatamente. assim, e que não depende dele, depende da confirmação e da força de Bahá'u'lláh que ele dá para a gente, É. assim. Então, Da gente a entender que a gente é só veículo, né? Não é nada. É não é nada, uma casquinha, um bambu oco, né? Sem nó. verdade, De assim. preferência, bambu sem nó.